O vídeo com certeza tem spoiler. Se você entrou no vídeo achando que eu vou falar mal do filme, xingar o filme porque ele não tem nada a ver com o jogo, na verdade eu vou falar mal do filme porque ele é uma porcaria. Eu não sei nem por onde começar, eu tenho tanta coisa pra falar, mas eu preciso deixar o importante pro vídeo, senão ele fica grande. Eu tenho muita coisa a dizer, mas nenhuma delas envolve o fato que ele é diferente dos jogos. O filme de Until Dawn é um filme que tinha muitas ideias, mas que carece em tudo. Vamos por partes. Quero falar sobre a minha expectativa primeiro e para isso vou trazer um post que fiz no falecido. O que eu espero do filme de Until Dawn? Nada, que ele seja bom. Embora a adaptação diferente, o trailer me lembrou O Segredo da Cabana, e particularmente achei a premissa divertida. Queria algo que expandisse o universo e não um Ctrl+C. Agora, se vai ser bom, é outra história. Ao contrário do que a maioria, eu não estava frustrado pela adaptação diferente do jogo. Seria legal uma adaptação? Sim, mas eu não acho que eu queria ver uma adaptação de uma história que eu já vi antes. Porque convenhamos, Until Dawn é bom, mas sua história é simples. Um grupo de jovens amigos reunidos para uma saideira acabam por matar alguém por suas consequências idiotas. E isso vai os perseguir. Não, isso não é Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. O universo é rico, e inclusive as tramas fazem referências a filmes, histórias e lendas conhecidas do terror. Eles poderiam fazer um copia e cola, mas eu fiquei muito mais instigado com a ideia de expandir o universo através de outra mídia. Until Dawn tem vários jogos e histórias que compartilham o mesmo universo, que se referenciam e que se conectam, indiretamente e diretamente. Então, quando foi apresentado um filme de Until Dawn, onde sua premissa era um loop temporal, onde seus personagens morriam e morriam várias vezes para distintas criaturas do horror, com pretexto de fugirem daquela situação à medida que seus corpos fossem se desintegrando pela passagem de tempo e como morriam na noite anterior, eu achei a ideia genial. O filme claramente beberia de fontes como O Segredo da Cabana, e quando vi a lista com os 10 filmes que inspiraram a criação do roteiro, eu fiquei ainda mais tentado com a ideia desse filme, mas acontece que eu assisti. Agora, se vai ser bom, é outra história. Ele não era bom. E eu mesmo me interessando nisso, que podia ser uma das melhores farofas de terror atual, sabia que ele poderia ter problemas. Eu só não imaginei que seria tantos. Faria um paralelo claro aqui. Quando você pega a história do jogo, ela é simples, mas isso não a torna ruim. Eu não estou ofendendo o jogo, pelo contrário. Eu amo o fato dele ser uma referência clara a slashers dos anos 2000. Até um índigo ser tacado na sua tela. Entendam que sua premissa é simples, mas seu conteúdo é bom. É super bem desenvolvido, ele reformula o tema e cria momentos icônicos e serve a história original. Então meu problema nunca foi, novamente, uma adaptação não fiel e jovens. O filme também formula uma ideia simples, um grupo de jovens estereotipados vivendo um filme de terror. Esse não era o seu erro. Ele entregaria um conteúdo bom, desenvolvimento, reformularia o tema, criaria momentos icônicos e serviria uma história original. Mas não foi isso que aconteceu. Eu esperava um filme de terror, bobo, cômico, mas que ao mesmo tempo não esquecesse que era um terror, que brincasse com essa ideia de ser um filme, que apresentasse novas ideias e que marcasse o nome da franquia, que usasse tudo que o terror podia oferecer, mas ele só foi decepcionante. Imagina essa premissa aqui. Um grupo de jovens investiga os últimos rastros antes do desaparecimento da irmã de um deles. Chegando a um centro de visitantes, descobrem que o lugar está completamente abandonado, até serem perseguidos por um assassino mascarado. Eles não estão sozinhos. Não mais. Todos são terrivelmente assassinados apenas para acordar e se encontrar de volta ao início da noite. Mas agora, definitivamente não estão sozinhos. Imagina, um filme que tende a apresentar um trama bastante superficial de um filme de terror, mas que satirizasse a história e que brincasse com isso usando de palco um looping temporal e diferentes criaturas da mídia do horror, assassinos, monstros, espíritos, maldições e lendas, e que se demonstrasse um terror caótico, mas que ao mesmo tempo pudesse ser apavorante, recriando o tema, revivendo o terror e sendo inventivo. Uma história que entregasse os personagens em um conflito direto com o horror, tendo que lidar com diferentes situações, pois todas as noites eles vão morrer, mas não é eterno. Uma hora isso acabaria. Isso marca gradualmente seus corpos, até se tornarem irreconhecíveis pelo próprio tempo. Parece interessante falando assim. Então Until Dawn até o amanhecer entregaria isso. Uma história marcante, embora simples. Mas não foi isso que ele fez.
pior mal que um filme poderia ter é personagens sem graças, rasos e mal explorados. E com esse não foi diferente, mas são todos. Nenhum deles é memorável. Você tem um grupo de amigos e a sensação é que nenhum consegue ser marcante ou carismático. Uma coisa é você ser um personagem dentro de um estereótipo, outra coisa é você ser um personagem pronto, básico e sem profundidade, mesmo que rasa. Não ironicamente, você tem os personagens seguindo essa linha de raciocínio. A protagonista coitada que a irmã desapareceu, o cara que gosta dela com cara de bobo que vai fazer de tudo por ela, a menina meio diferentona, descolada, a cópia, a tentativa mal feita de clonagem do Matt e a menina sobrenatural. Nenhum desses são legais. A protagonista Clover é tão sem graça que ela parece um prato de comida onde tudo tá cru. O enredo dela é se culpar pela morte da irmã por ter tido uma despedida lixo, um último momento complicado. Então ela se culpa por não ter sido um momento agradável, mas quando lá pra algum momento do filme você vai ver como aconteceu, elas se despedem numa boa. I can't just sit here and waste away becoming something I'd hate. Eu falo isso pois os personagens culpam a irmã dela como se ela tivesse feito algo muito fodido e ela só foi embora. It's a long way to New York. When it's just me. Yeah. I mean, I've asked you to come with me how many times now? O filme tenta te fazer engolir com todas as forças essa trama de irmãs. Ele faz uma das criaturas do lugar ser a irmã da protagonista. Uma alegoria pra ela enfrentar de frente seus problemas e enfrentar alguém que ela amou, agora monstro. Mas isso não serve pra nada. Apenas pra você ver um mendigo de peruca. Ela saiu diretamente da coitadolândia, não tem como. É definitivamente uma das piores protagonistas dos últimos tempos. O pior de tudo é que ela é a protagonista, escancarada. Então você não vai ter um filme que divide o protagonismo. Você vai ter que ver um filme que te força a ver uma história que tinha potencial, na perspectiva de uma personagem lixo. É tão decepcionante que chega a ser triste. Ela não tem nada pra compensar a falta de carisma dela. What? O filme tenta trabalhar a ideia dela investigando o lugar e atribuindo o peso de ter levado eles ali, mas não funciona. Tem uma cena muito boa, que ela vê a amiga dela sendo morta e não faz nada. O assassino vai matando todo mundo, mas quando chega na amiga, ele pega ela, pega a cabeça dela e vai batendo contra o chão até ela morrer. Ela evidentemente tá sofrendo, e a protagonista... ela só decide fazer alguma coisa quando a menina já tá entre a vida e a morte com a cabeça toda amassada. O medo pode ter travado ela, mas em nenhum momento é trabalhado o medo, mostrado. Ela literalmente fica atrás da porta e só depois vai pra cima do killer pra morrer que nem uma batata. E isso é outro problema do filme. Os personagens são vendidos como mega amigos inseparáveis best friend forevers. Só que a dinâmica deles é uma bosta, não tem desenvolvimento, não tem profundidade. Eles são o que tá escrito na linha, amigos, mas você não vê isso. O mínimo que temos é eles conversando que estão indo pro lugar pela amiga deles. Um personagem que complementa esse combo de chatice é o Max, o cara que gosta da protagonista. Eu não lembro nada do que ele fez no filme, de verdade. Ele nem parece que existe, porque não tem nada relevante. Eu juro, eu tô escrevendo isso agora e eu tô espremendo meu cérebro pra lembrar algo dele e não tem nada. Ele vive na margem da protagonista que some. Pra não dizer que não tem nada dele, na maioria das vezes ele morre com a Clover. Só que todas as vezes que sobra os dois, ela fica pedindo pra ele matar ela, mas ele fala que ele não pode fazer isso. E aqui eu realmente me pergunto qual era o peso que os solteiristas queriam com isso. De verdade, eles não são um casal. Não tem nada que aprofunde a ideia deles como um. Somente citações bem superficiais, onde você entende que ela dispensou ele porque ele a sufocava. Give her some space for a second, okay? Don't forget why she dumped you in the first place. Vendo o filme assim, parece muito mais que criaram isso pra ter um peso dramático, mas não serve de nada, já que eles dois juntos não dão nenhuma porta inteira. Outra coisa, o discurso da Clover é que ela não quer morrer pras criaturas, nem morrer sozinha. Mas quando você não trabalha porra nenhuma dos seus personagens, isso não faz o menor sentido. Você tem que ficar uns minutos encarando esses dois com cara de coitados, decidindo se eles vão morrer agora ou em breve. Fora que a Clover quer que ele mate ela pra eles recomeçarem o ciclo, mas vai deixar ele sozinho pra morrer da pior maneira possível. Isso é egoísmo. Se for morrer, vai morrer todo mundo junto. E aqui vai um grande desperdício, a terceira personagem, a Nina Riley. Quando eu vi que a Odessa Zion tava no filme, eu fiquei curioso ainda mais, pois a última coisa que eu vi ela fazendo foi o remake de Hellraiser, que particularmente eu meio que gostei de algumas coisas. Então pensei, vai entregar. Ela não entrega nada. Ela junto com outra personagem tinha um conceito que poderia ser explorado. Ela seria o equivalente à personagem que rouba a cena da protagonista. O estereótipo da garota melhor amiga, que é diferente da protagonista e que provavelmente vai ser lembrada por algo, tipo a Tatum de Scream. Okay, let's see. No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. Uma personagem com seu fator único.
Não, Tatum, apenas não. Mas ela só é chata mesmo. Great. As cenas dela parecem feitas pra causar e servir de edit pro TikTok, e ela não faz nada. O filme ameaça usar a personagem. Quando você acha que entendeu qual é seu ponto na trama, você percebe que você não sabe nada. Não só sobre a personagem, é sobre o filme. Ela parece ser adicionada ao filme pro filme tentar ter uma personagem legal e com identidade visual, mas que tá tão perdida quanto essa história. Pra vocês terem ideia, quando eles entram nessa cabana, cada um vai pra algum cômodo que seriam os lugares que cada um voltaria quando o looping recomeçasse. Ela fica na entrada, na parte de registros, onde tem acesso a uma caderneta com todos os check-ins de quem passou por ali. Ela vê a lista com os nomes e vai percebendo que as pessoas vão escrevendo e depois o nome vai ficando falho. A escrita fica confusa, eles desaparecem. E isso não serve pra nada. E eu digo isso porque parece ser um objeto interessante pra usar de investigação, algo pra ser usado depois. Ela vai acompanhar os dias se passando, mas isso não serve pra nada. A protagonista, por exemplo, recomeça o looping na borda dele vendo a irmã do outro lado da floresta. Isso não seria sem graça se a relação de irmãs fosse bem feita, ou se o ponto de reinício do Matt, por exemplo, de Gabe, não fosse um cartaz de desaparecido de todos que também passaram pelo lugar, mas que de uma morte pra outra, eles também aparecem ali. Eles criam conceitos que podem ser usados no filme, mas não adentram nada. Os nomes, os cartazes, nenhuma das coisas que eles criam pra servir de mistério vão ser utilizadas. Nada. Colocam essas coisas pra no final nem termos os personagens explorando o lugar. E eu já entro nos detalhes. Por hora, vamos continuar nos personagens. E eu já vou falar do Abe aqui pra poupar tempo. Eles tentaram reformular o Matt. Tentam fazer um personagem meio babaca que depois o filme tenta, detalhe no tenta. Tenta fazer um personagem gostável e que, sei lá, pode moer um bicho na porrada. Ele não faz isso. E que é alguém racional. Mas nem usam um personagem, a não ser pra fazer o papel de pessoa meio do mal. Mas ele só é um babaca. Eles deveriam ser um casal com divergências, que no fundo você gosta deles. Mas é aquela sensação onde você tá entre um casal e os dois estão brigando. Parece um velório, um enterro. É um clima chato, eles não têm química alguma. Ele é descartado e ela se perde. Não tem dinâmica alguma entre eles. Tem um momento, por exemplo, que os personagens querem coisas diferentes. Acontece que em algum ponto o vilão fala algo do tipo: eu tô na floresta, sou muito mal e tô com a sua irmã. Aí a protagonista fica querendo ir, aí o Abe fala, vai nessa, e o pessoal fica puto com ele. A Clover corre pra mata, os amigos vão atrás dela, pois caso ela estivesse morta, todos se matariam recomeçando o ciclo, pois eles não podem sair dali sem o outro. If she's dead already, we're gonna kill each other. And start over, again. Sounds like a plan. Ape first. Wait. A Nina quer esperar pra fugir junto com os amigos e o Abe quer tentar sair aproveitando que eles têm várias chances. Recomeçar o ciclo por nada não faz sentido pra ele. E aí ela decide matar ele e entregar ele pro bicho. What the fuck, Nina? Depois ela também fica parada pra morrer. Repito, isso teria algum impacto se eles mostrassem essa tal amizade que não existe e se mostrassem que ele é um cara ruim. E se não tirassem ela pra burra. A personagem simplesmente fica com o cérebro corroído. Todos eles são emburrecidos pra protagonista parecer profunda. Mas ela é igual uma sacola murcha de mercado. Ela poderia salvar eles depois, é um looping. Poderia até encerrar o ciclo. Mas no final, você vai morrer do mesmo jeito. Ou você consegue mesmo enfrentar um gigante, um bicho pelado e o caçador do DBD. O Abe prioriza ela porque ele não é amigo dos outros e ele também não quer morrer, mas adivinha se ele é explorado. E mesmo sendo um pouco otário, ele tem razão. Aproveitar do looping seria a melhor opção e não ficar se matando. There's no water. E isso só é reforçado quando durante os dias no looping, em nenhum momento eles cogitam explorar o lugar, sair do centro e procurar pistas. O filme só faz isso lá pro final e ainda com as piores ideias possíveis, quase que obrigando os personagens a se movimentarem. You don't survive by sitting still, Miss Clover. Pois o filme sabe que ele não consegue prender a gente numa história que não é envolvente, muito menos se apegar a personagens pouco atraentes. Eles vendem um conceito, mas não tem produto. O Abe é um personagem que não assume muito o que ele é. Todos são assim. Mas o filme fica no muro entre decidir se ele é um personagem como os outros ou se ele vai ser alguém só pra odiarmos, como se ele fosse só isso. Ela mesma brinca com a ideia, a Nina, de trocar ele por uma ex-namorada. Ele é tirado pra bosta o filme inteiro, como se ele precisasse ser ruim pros outros terem destaque. A não ser que fosse algo muito bem trabalhado, essa ideia dele se colocando entre os amigos da Nina, onde o filme desenvolvesse eles como um casal, como personagens, como amigos. Toda essa narrativa de querer fugir do lugar com meus amigos se torna um lixo. Where's my car? É My Little Pony, Amizade é Mágica ou é um filme que precisa de história? Porque My Little Pony é bom e elas não precisam ficar entrando uma no cu. Is that my fucking car?
também tem um fator que se eles fossem amigos de verdade, isso faria sentido. Eles são um bando de chatos no meio da floresta que o filme tenta te vender como tendo uma amizade genuína. Os dois somem do filme também. O estado dos outros personagens só não são piores que o da Megan. Eu realmente tentei pensar em uma lógica do que eles queriam pra ela, mas no final, eles não queriam nada. Acho que a coisa que faz ela se tornar a personagem que é mais gostável é que ela não aparece no filme. A Meg é uma personagem que era pra ela ser sensitiva, médium, sobrenatural, algo assim, mas que foi resumida a uma pessoa totalmente superficial e estereotipada por energias. Pense em um momento tenso e triste, onde você tá se martirizando, se culpando pela última vez que você viu uma pessoa querida e agora você não pode nem mais falar com ela, pois ela simplesmente está morta. Agora imagina alguém chegando até você e pedindo pra fazer uma rodinha de mãos dadas. Roda de oração? Não. Energia estática de TV. Mas mesmo aparecendo pouco e sendo mal pensada, ela é a única personagem que tem um certo carisma. A coitada só se foca... Todas as vezes ela aparece apenas pra morrer, do pior jeito possível por algum motivo. Então você acaba sentindo uma certa pena. O filme ainda trabalha a ideia dela ser um perigo, pois é sensível a lugares assim. Hello? Can anyone hear me? E aí ela tem algumas coisas interessantes que poderiam ser trabalhadas. Mas adivinha, a coisa que faz ela ganhar esse destaque é que ela é diferente do que víamos. Ela tá ligada com o sobrenatural, mas eles não vão usar isso pra absolutamente nada. Tem até um dos dias que ela é possuída por algo, mas não fica claro se é por ela estar exposta ao lugar ou só porque quiseram. Porque depois ela só morre. Don't let it in! No meio do filme, a personagem simplesmente desaparece, no sentido literal. Tem um momento que eles estão vivendo nesse loop que não notam que ela desapareceu. Isso que eles são melhores amigos. Ela some pois o lugar marca ela. E é aí, ela que deixa algumas pistas sobre os dias que eles esqueceram. E meio que fica subtendido ao longo do filme que ela era importante. Por isso ela foi tirada de cena pelo vilão principal, pois poderia ser um risco. Ela poderia estragar seus planos infalíveis. Mas adivinha, eles não vão explicar isso. Não vão explicar o porquê. Ela simplesmente some e o filme não vai se preocupar em trabalhar o porquê ela é um alvo constante do looping. E isso é muito frustrante, pois tem momentos que ela acha um mapa, pistas ou sente que a situação vai piorar. Não é como se ela fosse um X-Men e fosse fazer algo muito foda. Mas isso é desenvolvido pra nada, pra absolutamente nada. O filme é cansativo. Ele cansa pois não para de colocar ideias que não vão ser trabalhadas ou vão ser importantes. E quando eles não conseguem desenvolver isso, temos que ver a protagonista em um drama que não tem carisma. A Megan só desaparece lá pro final do filme pra ter uma montagem dela presa em uma sala prestes a ser devorada. Ela foi capturada, ela tem ligação com o sobrenatural, mas e aí? Os personagens são mal aproveitados e chatíssimos. É real. O filme ameaça usar todos os personagens. Eles não têm profundidade alguma. Quando você cria um personagem, mesmo que com a intenção dele estar dentro de um estereótipo de filme de terror, é muito mais maneiro você conseguir enxergar algum traço nele que seja humano. É interessante que eles não sejam amebas. E eu não digo de algo complexo. Falo do mínimo, do superficial. O filme cria e estabelece cenas para serem vendidas. A sensação é que o filme foi montado e a cada cena que eles criavam foi todo recortado e picotado para criar algo, ao ponto que não faz sentido. E sabe o pior? Realmente foi isso. Ele parece ser vendido pra uma massa com a ideia de fazer algo impactante, mas não memorável. Os personagens parecem temas. My door's still locked! My door is locked! Ah! O que deixa claro que tudo isso é uma grande bosta é que lá pro final eles decidem fazer algo somente no último dia que resta pra eles. A Clover fala que deve encarar os medos, que ela arrastou todos eles pra ali, e por isso deveria enfrentar o que tem atrás da porta. Que detalhe, eles tinham conhecimento que ela existia e só ignoraram. Mas o que piora toda essa cena é que, enquanto ela dá esse discursinho, o Abe fala: "Mas você nem sabe o que tem atrás daquela porta, pode ser nossa última chance." Aí ela fala: Good. It means more when you only have one shot. Que roteiro lixo. Falaram que o elenco e os personagens tinham química. Só se for, sei lá, urânio, césio.
É algo de derreter os olhos e desligar o cérebro. O Abe, que queria fazer algo ao longo do filme inteiro, fica com medo do que tem atrás da porta. Não Clover. A Clover, que ficou se matando todas as vezes, fica querendo lançar essa que a última é mais significativa. Óbvio, né, porra, vocês todos vão morrer. Aí o filme quer mesmo fazer a gente pensar que isso é um puta drama. Eles vão morrer e vai acabar ali. Mas sério, eles mesmos gastaram tudo que tinham e se mataram sem motivo. A gente não tem ligação alguma com eles são chatos, e o que te prende, caso você não tenha tirado o filme ainda, é, sei lá, tira isso e vai ver outra coisa. O que é meio engraçado, porque eles passam o filme todo morrendo pela Clover, fazendo as coisas pela Clover, dizendo que são ótimos amigos, e ela quer lançar uma: a última é mais significativa. Se tu não tem amor próprio, sim, né, sua desgraça. Eles se desvivem ao longo do filme inteiro, não tem desenvolvimento algum, não tem profundidade, não são personagens gostáveis, não entregam, não servem nada. É um monte de cenas jogadas, uma mentirada. E pra piorar, ainda tem uma cena dessa coitada meio que tipo: vou me sacrificar. Aí os amigos dela surgem por trás e falam tipo: não, você não vai sozinha. Estamos juntos. Nossa, que bosta. Holy shit. Isso só é reforçado no terror e na sua história. O filme tinha todos os recursos para usar vários conceitos do horror, mas eles optaram por fazer as piores decisões possíveis. Tinha muita coisa para explorar, mas decidiram não fazer nada. Ficaram estagnados no meio do caminho, ficaram presos em adicionar elementos novos ao universo, fazer um bom filme de terror e fazer detalhes forçados para remeter alguma ideia do jogo e não desagradar o público dos jogos. Mas ele se esqueceu que tinha que contar algo, ainda precisava apresentar um resultado, de preferência que fosse bom. Ele não é ruim, pois é diferente. Ele é ruim, pois não decidiu o que queria ser. Se ele quer enriquecer o universo, assuma isso. Faz uma história boa que agrade a maioria. Convença-os que a sua história é tanto Until Dawn quanto os jogos. Mas reforce sem medo que você tem uma ideia diferente. No trailer do filme temos cenas onde vemos várias criaturas diferentes sendo destaque. Mas vou te dizer, a maior parte dessas cenas não aparecem no filme. Quer dizer, elas aparecem, mas em uma gravação no celular bem curta para mostrar que eles passaram vários dias e não perceberam nada. Todas as coisas, elementos de horror que estão no trailer, estão no filme. Nem mais, nem menos. O filme tinha vários conceitos do que iria usar, mas teve medo. Ele se apoia em um assassino mascarado qualquer, uma bruxa que você não sabe o que era pra ser até agora, porque ela só fica em uma casa e a protagonista é possuída por ela. E tem a água, que explode pessoas. Essa é a maneira. Eles ainda têm a coragem de criar uma cena onde eles dizem que se passaram vários dias, que morreram muito pra várias coisas diferentes, mas o filme só mostrou 3 dessas coisas e temos que ver o resto através da tela de um celular com os próprios personagens fingindo surpresa. De forma mega resumida, eu vou falar sobre a história principal e explicar ela. Is that a person? Holy shit! A trama explica sobre um acidente que teve na cidade de Glow Valley. Um acidente em uma escavação abaixo da cidade onde toda a cidade foi engolida pela terra. Eles foram soterrados. 20 years ago there was a mining disaster happened right here in Glow Valley. The whole town got, like, swallowed up by the earth. Então um médico especializado em traumas, o Dr. Hill, veio atender os sobreviventes. Sim, ele é o mesmo doutor dos jogos. O que fica claro aqui é que ele está por trás de tudo. Ele de alguma forma estudou o looping, tem consciência dele e foi analisando o comportamento das pessoas conforme elas viviam os mesmos dias. You? Vemos que ele mantinha elas presas em quartos e fazia vários testes. What are you doing to me? Why do I keep coming back? No final, elas todas se transformavam na pior versão de si mesmas, um monstro, o Wendigo. O que eles estabelecem também é que, de alguma forma, o Rio tem várias identidades e sempre volta de alguma forma, como se a função dele fosse analisar as pessoas e seus traumas. Talvez um conceito, uma entidade. Isso fica claro quando o filme cita as minas, quando vemos um arquivo psiquiátrico do Josh e no final vemos que ele tinha acesso a várias câmeras do lugar. Ele vigiava eles. Quando ele morre e todos os personagens saem vivos, as câmeras mudam de lugar e acompanham um chalé no meio da neve. Isso lembra algo, não?
Acontece que em um diálogo meia boca ele meio que explica o plot do filme. Ele fala sobre o looping ser algo que acontece de diferentes formas, de diferentes maneiras. E quando acontece, ele está ligado diretamente a uma pessoa. Todos os horrores que ela vivencia são representações dela mesma. Então é onde ele fala que cada monstro representa uma manifestação única da sua psique. O assassino mascarado é o mais comum, sendo uma alegoria a se sentir impotente. Detalhe que é aqui que a câmera foca nos arquivos do Josh. A bruxa é uma repressão e a água explosiva o seu senso de autodestruição. Bom, basicamente a pessoa é um gerador que faz as coisas acontecerem. Todo o terror vem da sua cabeça, mas são reais. O porquê ele faz isso é basicamente porque aquele é o seu tema de estudo. O medo é o seu trabalho. Ele junta os lugares, a pessoa, o trauma e estuda isso. Ele cria uma história e estuda ela. Ou seja, ele é mais do que um simples doutor. De fato, assim como nos jogos, um narrador que analisa uma história de escolhas. E aqui o filme comete o pior erro. Além de ter que explicar escancarado qual é o plot do filme, porque ele não ia conseguir transmitir isso, ele mostra que ele tinha uma ideia, que ele tinha um mega conceito e que ele inclusive conseguiria explorar muito mais coisa com isso. Afinal, a mente humana é perturbadora, mas ele decidiu tomar as piores decisões. Isso só mostrou como ele foi falho. Ele tinha potencial. O Wendigo, por exemplo, seria o quê? Representação do quê? Ele só é o que acontece com as pessoas no final do looping, mas isso não é o que está nos jogos. Ele quer seguir os jogos, mas quer ser diferente. Mas quer seguir os jogos. Um detalhe que pontua isso, que ele não sabia o que fazer com a própria ideia, é que os personagens estão se transformando em algo. Mas o que fica entendido inicialmente é que eles vão ser parte do lugar e virar essas criaturas. Algo mais amplo e não somente o Wendigos. You look fine. Os Wendigos parece que foram colocados apenas para poder chamar de Until Dawn. Nas cenas descartadas teremos um lobisomem e todas as cenas foram cortadas ou substituídas pelo Wendigo. Tirar o lobisomem. Esse final não é de todo mal, no sentido da ideia do que eles pensaram, mas isso de forma alguma foi bem trabalhado. Aparentemente ficaram com medo do hate que o filme estava sofrendo e decidiram mudar tudo no final. Eu vou repetir o que eu disse lá no início. Meu problema nunca foi ele estar contando uma história diferente. Na verdade, é porque ele é uma porcaria. Tinha várias outras formas que eles poderiam desenvolver isso, e ele não fez. Tinham ideias boas que poderiam tanto ser um marco pros jogos quanto pro cenário cinematográfico. Daria pra ser os dois e atrair os dois públicos, mas ele se perdeu em algo que nem ele sabe o que é. Isso daqui sou eu do futuro interrompendo essa gravação e edição para poder finalizar tudo isso que eu falei. O filme tem sérios problemas envolvendo os seus personagens, e eu não falo só sobre o mau trabalho, o descaso com eles. Lá pro final você percebe que nenhum deles teve um destaque merecido e nem foi trabalhado, mesmo que superficialmente. A ideia que fica é que é um roteiro perdido. O final parece uma sketch, onde eles devem se reunir para matar o bicho. Então eles correm, aí se juntam, pegam a arma do bicho e finaliza ele. Fuck you, asshole! Die! Todos juntos, e terminam como super amigos. O filme tenta te vender várias ideias, mas nenhuma delas vão ser reais. Nenhuma amizade parece ser verdadeira e nenhum horror parece ser bem pensado. As cenas são várias montagens para entreter um público. Qual público? Porque como filme, ele falha. Como filme dos jogos, também. O que eu mais vi do filme foi edits de cenas pro TikTok, o que me faz pensar que ele foi feito pra uma galera mais jovem e com a pretensão de não ser levado a sério. Mas de verdade, tem vários filmes que conseguem não ser sérios, mas conseguem ser bons no que propõem. Um filme bobo de horror e simples genericamente, mas que novamente vem de uma ideia legal. O filme de Until Dawn é um resquício, um esboço mal feito de uma ideia que tinha tanto potencial, mas que se desenvolveu porcamente. A ideia dele era não ser sério, despretensioso, mas isso não é desculpa pra ser desleixado. Great. Os personagens de verdade, é cansativo até pra mim falar, eles são péssimos. O terror aqui quase não existe. A única sequência maneira é a da água. Se for pra lembrar desse filme, ele não vai ser lembrado como o filme de Until Dawn, uma história do mesmo universo boa e que agregou algo pra história. Mas sim aquele filme que usou do nome de Until Dawn pra tentar se vender como um filme de Until Dawn. O que destrói ele por completo é pensar que ele tinha a proposta de expandir a história principal, explicando alguns conceitos e ligando-se com ela, ao mesmo tempo que poderia satirizar diversos conceitos do terror, dando uma nova cara pra algo que conhecemos.
conhecemos, mas que aqui não consegue nem sair de uma história genérica. E se eu pudesse reescrever e montar o filme? Isso não é nada pra impor, só queria falar algo que ninguém me perguntou, sobre como eu faria o filme de uma maneira que juntasse as duas ideias, ser algo inventivo e conectado ao jogo e uma grande brincadeira com cinema de terror, sem perder a ideia principal do roteiro e sem ficar muito distante da história que conhecemos. Lembrando que isso é feito a partir de uma idealização minha, de forma despretensiosa e humilde, uma visão simples do que eu consertaria nesse filme, nos personagens e no enredo, ao menos no que eu tentaria. As regras são: não posso alterar a ideia principal do filme, que são jovens vivendo em um looping de mortes, os elementos de Until Dawn precisam existir, o ambiente isolado deve permanecer o centro de visitantes, os personagens devem ter os arquétipos de jovens e estereótipos, preciso seguir à risca os elementos de um filme de terror e também não posso fugir da lista que prepararam pro filme. Não muito. Ok, vamos por partes. Primeiro que eu não vou recontar a história parte por parte, nem refazer literalmente o filme, senão o vídeo vai ter horas e eu só quero falar o que eu pensei porque sim. Vou falar o que eu mudaria, ideias e tentar melhorar de algum jeito todo esse enredo. Vou fazer um concept. Primeiro vou começar com a lista, para vocês enxergarem o tom de filme que eu idealizei. Eu troquei alguns da lista pois queria acrescentar novos filmes, então ficou assim: Evil Dead, O Segredo na Cabana, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Hellraiser, Ju-On, Pânico na Floresta, A Bruxa de Blair, Silent Hill, A Coisa e Jogos Mortais. Antes de comentar, vamos relembrar a ideia do filme. Um looping que aprisiona os personagens em um local, onde o terror que eles enfrentam são alegorias dos seus próprios traumas. Eles estão presos em uma área amaldiçoada e morta, puramente por um estudo e análise de um maluco, mas ter uma história por trás, a história de Glow Valley e como eles devem sobreviver até o amanhecer. A ideia de Until Dawn é explorar as mortes e o looping temporal, ao mesmo tempo que brinca com os personagens com suas próprias escolhas, decisões e traumas. Escolhi esses filmes pois eles se casam com a ideia principal. O estilo de humor ácido de Evil Dead seria essencial, mas sem perder o lado bizonho e perturbador. Um filme cômico, mas que entregasse cenas horrorosas, no bom sentido. O filme ainda explora a ideia de personagens presos em um lugar central enquanto são perseguidos por coisas. O Segredo na Cabana é o referencial, já que o filme lida com diferentes criaturas, mas a sensação teria que ser como Pânico na Floresta, presos em um único lugar. A sensação claustrofóbica de serem perseguidos por um bando de canibais, ou aqui, conceitos diversos do terror. Já que o filme ousa falar sobre a ideia do terror representar a mente dos personagens, nada mais que interessante em usar Hellraiser, que lida com os desejos dos personagens e seus próprios infernos pessoais. Ju-On, o grito, que serve de referência para uma maldição japonesa que os persegue, fazendo alegoria aos próprios sentimentos que os perseguem. Ju-On retrata o espírito vingativo, uma maldição que paira um lugar, fechando com mais 2 filmes perfeitos para isso, Silent Hill e A Bruxa de Blair, ambos lugares amaldiçoados e cheios de sentimentos conturbados. Enquanto em Silent Hill as criaturas são personificações de traumas vividos pelos personagens, em A Bruxa de Blair temos os impulsos de uma bruxa que amaldiçoou uma floresta, fazendo com que os personagens fiquem presos e perdidos. E para fechar com chave de ouro, um pequeno desenvolvimento como em A Coisa, um lugar ainda mais claustrofóbico, cheio de paranoia, dúvidas e desconfiança, finalizando com Jogos Mortais, já que o filme usa um personagem que prende outros personagens para estudar seus comportamentos. Isso é meio óbvio, um sádico que tortura suas vítimas. Isso não foi pro John Kramer. E onde entra Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. A ideia está nos personagens terem que lidar com algo que fizeram, igual nesse slasher, onde um assassino os persegue pois sabe de algo. Aqui é a própria trama e os eventos diversos. Em todos esses filmes eles estão presos ou amarrados em algo, tanto os personagens, quanto o lugar, quanto as maldições, quanto os canibais e as criaturas. Eu não descartaria os outros filmes, mas queria explicar esses que escolhi, e o motivo também era trazer filmes com ideias mais claras e simples, sem rodeios ou complexidade. A ideia seria fazer algo que brincasse com enredos de terror, algo como Pânico que satiriza outros slashers, ao mesmo tempo que homenageia, mas aqui seguir um caminho mais amplo, já que podemos utilizar muito mais do que um assassino mascarado. Porém, ainda manter a premissa de um filme genérico, mas reformular tudo isso brincando com as coisas em cena. O filme começaria com a Clover, morrendo e morrendo várias vezes para criaturas distintas, ao ponto que chega a ser angustiante tanto para o espectador quanto para a personagem, que veremos ela passar a se desviver ou apenas aceitar o seu destino. Depois disso, o filme voltaria no tempo, mas não acompanhando a Clover, mas sim a Nina. Detalhes, as criaturas não iam ser mostradas nesse começo, a não ser um assassino slasher referenciando cenas de abertura.
Primeiro teríamos que reescrever os personagens, seus objetivos e identidade e dar um sentido pra eles, criar um vínculo que ligasse eles como amigos e não jogar eles em tela apenas. Pra isso eu montei uma backstory. Nina, Abe, Megan e Max. Ambos os 4 seriam marcados por erros do seu passado. A Nina aqui teria um irmão 3 anos mais velho, chamado Alex, e manteria o enredo do irmão. Mas aqui, não desaparecido, mas claramente alguém que já se foi. A história seria a seguinte: a Nina, o Max e a Megan seriam melhores amigos desde o jardim de infância. Algo bem norte-americano e simples. Também uma referência à Hora do Pesadelo. Amigos com diferenças, desavenças, mas que sempre por algum motivo estavam juntos, se complementando, até que esse trio se torna um quarteto. Nina, Megan, Max e Alex. O Alex seria o tipo de irmão que substituiria o pai da família, ao ponto de se sentir responsável em cuidar da Nina, da mãe e até mesmo dos amigos da irmã, como se fossem irmãos menores. Como eles estavam sempre juntos e ele era o mais velho, ele desempenhava o papel de irmão mais velho protetor. Isso desde novo. Então os 4 crescem juntos como irmãos. O filme precisaria mostrar isso, mas nos diálogos, no sentimento e em falas que não fossem falsas. E por que falar de um personagem que nem existe na trama? Porque quando você coloca que uma pessoa é o pivô dos personagens serem guiados pela trama, você deve ao menos mostrar o que esse personagem significa pra eles. A falta que ele faz, o que ele representa pro nosso grupo. O filme lida com isso de forma rasa. A irmã está desaparecida, mas não tem um laço familiar ali. Ela nem significa nada pro grupo principal. Mel, wait! O que se torna uma falha, pois o filme tenta vender eles como amigos que apoiam a amiga, mas os amigos não parecem amigos, e quando ele tenta trabalhar tudo isso, fica sem impacto, porque não tem profundidade alguma. Uma coisa não salva a outra, piora. Então chega o fatídico evento que os marcaria, festa de formatura. O Alex leva eles, mas não participa, fala sobre ser o momento deles. Horas depois ele voltaria pro lugar para buscar a Nina, pois ela estaria muito bêbada. No carro, ele e a Nina começam a discutir, pois ela não parecia estar apenas bêbada, então seu irmão grande rolaria enquanto ela estaria histérica e emotiva. O Alex percebe que a noite deles foi um saco. O Max também bebeu algumas coisas e tava no banco de trás vomitando, tentando se recuperar da tontura, esperando que sua mãe não visse daquele jeito. Do outro lado teríamos a Megan, que choraria de forma compulsiva sem conseguir falar nada, mas dizendo que foi tudo um erro, se desculpando, aparentemente também bêbada. A Nina pede desculpas pra ele e diz que só tava mal e achou que aquilo era uma resposta. O Alex então, depois de um leve suspiro, percebendo o terno todo sujo do Max, a cara inchada da Megan e o olhar perdido da Nina, apenas diria que a festa dele de formatura também foi um saco. Então ele fala que poderiam encobrir tudo aquilo se eles concordassem em manter tudo um segredo. Assim, ele não teria que responder os pais deles. Então uma luz forte iluminaria todos os 4 e bom, o Alex morreria nesse acidente de carro. A ideia é uma montagem nessa relação simples e sem muitas voltas, para que o filme pudesse entregar um sentimento com a morte do Alex, de uma forma sem ser sobrenatural, mas sim crua, algo muito mais real. Ele apenas se vai, a presença dele fica na memória. A ideia também seria fazer o Alex ser um personagem que estaria protegendo eles, e depois da morte dele, eles meio que não teriam mais essa proteção, então eles ficariam perdidos. Depois da morte dele, que deveria ser algo para marcá-los tanto psicologicamente quanto fisicamente, cicatrizes, ossos quebrados, dores fantasmas, pesadelos como uma marca do que eles viveram, o problema bobo e adolescente que eles estavam tendo na noite mais cedo seria completamente apagado pela ideia de perder alguém. Eles não se afastariam, mas mudariam por completo. Todos eles se culpariam por conta do ocorrido. A Nina, pois ela que acabou exagerando, ela decidiu beber, decidiu usar daquilo como válvula. Na cabeça dela, se ela não tivesse dado problema, ele não teria morrido. A Nina seria uma protagonista nada linear, que pudéssemos odiá-la por esse momento em que ela age de forma infantil, mas que pudéssemos entender os seus motivos. A grande questão é que nem todo mundo aguenta os seus problemas e consegue resolver isso de forma saudável. Ela deveria ser o exemplo claro de pessoa que pagou pelas suas atitudes e que se sente mal por isso. Não a ideia romantizada do abuso de substâncias, mas o conceito real de alguém que se afundou por isso. Uma protagonista menos comercial, mas dentro de uma narrativa já conhecida. Depois da morte do irmão, ela substitui o álcool por drogas e passaria a se afundar ainda mais. Ela seria a que mais mudaria e que se afastaria. Não seria ela mesma. Os outros 2 iriam seguir suas vidas. Agora quase mais os 2 do que 3 ou 4. O Max se culparia, pois foi ele quem ligou pro Alex buscá-los. Ele tava com medo das coisas piorarem. A Megan se culparia, pois não conseguiu fazer nada além de chorar. Ela quase não lembra de nada, mas lembra que na noite, se ela não tivesse daquele jeito, ela poderia ter os levado de volta, sem precisarem do Alex. Todos se culpariam das suas maneiras, quer você enxergue como algo bobo, simples ou não. Tá, aonde entra o Abe nessa história, a Clover, e quando que a história começa, já que tudo isso é só o passado, pra termos a base dos personagens, da ligação entre eles, da amizade e do conceito de culpa. Bom,
O Abe já conhecia a Nina, um ano mais velho. Ele começa a namorar a Nina depois de um tempo do acidente. Ele se torna o conforto dela, alguém meio turbulento como a Nina, não uma pessoa ruim, e diferente da Nina, meio babaca. A ideia é manter a essência do Abe, do Matt, e fazer dele um personagem odiável, mas que o roteiro te força a gostar dele, pois ele teria as ideias mais práticas e um lado humano. E também um certo momento em que ele acabaria se irritando com toda a situação, demonstrando um sentimento de raiva em relação ao lugar. Então, cansado do looping, dos monstros, até mesmo de ter que morrer, pois isso o assusta, ele de uma hora para outra aprenderia com o lugar para que assim ele pudesse esmagar qualquer coisa, no caso não viva, que ele visse pela frente com as suas próprias mãos. Um paralelo direto ao Matt dos jogos, que do nada aparece com uma arma e que de início não é um personagem tão gostável. O problema do filme é querer retratar ele como alguém bosta e sem cérebro. Isso não vai fazer a gente achar graça, só odiar o personagem e qualquer cena que tenha ele. O Abe, de fato, teria uma grande consideração pela Nina. Ele cuidaria dela. Ele, inclusive, seria a pessoa que se manteria mais próximo a ela nesses tempos sombrios. O que reforçaria esse afeto seria uma atitude meio impulsiva, nada racional, mas crua. Cansado de ter que lidar com o vício dela e com a forma gradual que ela tá se afundando e tentando de tudo para recuperá-la, sessões clínicas, conversas, reabilitação, e percebendo que nada resolveria, ele passa a utilizar as coisas com a Nina, por pura influência, ele não quer deixá-la. O fim disso resultaria em algum momento em que ele acaba tendo uma overdose e quase morre. Quem encontra ele é a Nina, que é mergulhada novamente naquela sensação de perda, e ao ver o Abe quase morto na sua frente, tem um choque de realidade. Ela não poderia estragar a vida dele, ela não poderia fazer aquilo com ela de novo, ser imprudente consigo mesma e acabar vendo uma pessoa morrendo por sua causa. Agora ambos estão recuperados. O filme não deveria ser sobre o vício ou sobre os problemas que os personagens tiveram, mas sim sobre a culpa, o fardo que eles carregam sobre as atitudes que eles tomaram. O problema em si já é um problema. Toda essa ideia é algo palpável em nossas mentes. O enredo seria como eles lidariam com isso e como isso tudo os assombraria. A culpa. A Nina, o Abe e os outros seriam personagens feridos, mas esse não seria o problema. O problema seria a cicatriz que essa ferida os causou. A ideia tenebrosa de um horror que remói seus próprios erros. Uma coisa que faria o Abe se sentir culpado em relação ao acidente, mas algo que ele só confessaria muito tempo depois, é que na noite do acidente ele viu uma chamada da Nina e ignorou. Acontece que ela tinha ligado pra ele antes do Max ligar pro Alex, pra que ele fosse buscá-los, não o Alex. Ele se culparia pois depois do acidente a Nina não foi mais a mesma. Na cabeça dele, ele poderia ter salvo o Alex mesmo sem ter o conhecido. E em momentos mais críticos com a Nina, ele até se imagina na situação da pessoa que morria no acidente, pois assim eles não lidariam com a perca de alguém importante. Ele já teve essa perda e não gosta da sensação, mas no final ele tem um medo enorme da morte. E a Clover? A Clover seria reaproveitada, como um recente relacionamento do Max. No filme é mostrado que eles têm algo, mas aqui seria explícito recente e a Clover não seria uma personagem principal. A gente reaproveita ela pra algo mais interessante. Confia. O filme começaria depois da cena de abertura da Clover, com eles viajando já pela estrada, onde eles estão visitando pontos turísticos e catalogando eles em mapas, como se estivessem colecionando, marcando eles de alguma forma para mostrarem que estiveram ali. A motivação da viagem seria o Alex, mas não a procura dele nem a ideia de superar o luto, algo um pouco mais no sentido de honrar quem ele foi. Isso era importante para todos, ao menos pro Abe e pra Clover. Ver os seus parceiros felizes seria um bom pra eles. A Clover inclusive é quem insistiria em ir pra viagem pra acompanhar o Max e conhecer o pessoal. O Alex tinha o sonho de viajar cantos do estado e registrar sua passagem por eles, por isso fazem isso agora. Inclusive alguns dos primeiros lugares que eles visitariam, o Alex já teriam visitado, e aí eles veriam alguma coisa que mostrasse isso, tipo algo com um adesivo ou uma marca ou algo como se ele já tivesse passado por ali. E se vocês não sabem, pontos turísticos têm a presença de centros de visitantes. Acho que já entenderam onde eu quero chegar. A ideia aqui é eles não aparecerem do nada no lugar, perdidos, mas estarem indo eventualmente pra ele, mas não por acaso nem por coincidência. Vamos falar do Dr. Hill. No jogo, ele parece ser apenas um doutor. O que o filme explica é que ele está ligado com a história. Não se sabe se ele é humano, mas ele é algo que cria esses enredos, personifica personagens e faz tudo isso, pois isso faz parte da sua essência. Isso é o seu trabalho. Então me agarrei a essa ideia. Desde o ponto traumático dos personagens, e até mesmo antes, ele estaria guiando eles por mensagem, não explícitas, mas nas entrelinhas para que eles pudessem chegar até onde eles vão chegar. É como os anúncios que aparecem quando você pesquisa algo, panfletos, ideias que são colocadas para nós no visual. Ele foi alimentando isso. Em algum momento até personifica um psiquiatra da Nina e planta essa ideia de que ela deveria fazer algo agradável pela memória do irmão e não se culpar. A ideia está em algo que acontece diante dos nossos olhos, mas de maneira simples. Você não questionaria essas pequenas coisas, apenas seguiria em frente sem notar que está sendo influenciado.
é como a vida. Ou seja, ele estaria montando toda a história desde o começo por baixo dos panos. Assim que eles chegassem no lugar, tudo deveria ser bem articulado e usado. Desde as coisas que eles encontram até o ambiente que eles estão presos. Pra vocês terem noção, o filme enrola pra eles saírem da casa. Ou descerem até a parte de baixo onde encontram informações do lugar e do que aconteceu. E depois é o vilão do filme que precisa alimentar a ideia que eles devem se movimentar pra sair dali. O enredo do lugar não mudaria. Faria uma cidade que foi soterrada, mas deixaria isso muito mais claro e evidente ao ponto dos personagens precisarem explorar isso. Detalhes que as pessoas viveram ali, como os detalhes das casas enterradas aparecendo, vários túneis pelo solo, mapas que mostrassem diferentes plantas do lugar, uma cidade velha abandonada e encoberta. O filme até monta isso em um momento onde mostra que o centro de visitante, na parte de baixo, tem janelas e portas, a casa original. Mas ele não lida com a ideia deles usarem o lugar para sobreviver. A ideia do filme é eles ficarem vivos até o amanhecer e sair do lugar. Faria eles usarem do lugar, aprender com ele, investigar e usar isso como arma. E aonde o jogo entra aqui? Until Dawn é um jogo de escolhas, onde suas escolhas e ações mudam todo o contexto do que vai acontecer com a história e com os personagens. Aqui, os personagens ao tomar atitudes estariam condenando eles mesmos. É aqui que entra a Clover, a cena de abertura da Clover. Quando o filme voltasse e acompanhasse a história do ponto de partida, perceberíamos algo. A Clover não é a protagonista. Ela tem certo destaque, mas é mínimo. Isso porque na sua essência, ela não está tão ligada às vivências dos personagens, nem ao Alex. É aqui que a gente perceberia algo. O filme abre com a Clover, a gente vê ela na viagem, mas não a veríamos depois de alguns dias dos personagens no looping. Isso de forma clara. O filme simplesmente arrancaria ela e não mostraria mais nada, como se ela não tivesse existido. Ela também não é lembrada por eles, até que através de pistas ou formas que eles usam para marcar os dias, como o celular, a caderneta, os registros, eles percebem que ela existia e estava ali com eles. Ela apenas sumiu. Mas aonde ela está? O enredo dela seria algo parecido com a do filme original. Ela acabaria se desvivendo todas essas vezes, mas com o intuito de aproveitar as chances e por não aguentar mais viver no looping, preferindo morrer de forma rápida, acelerando as suas escolhas. Mas lembram que o filme fala que o looping te afeta. Ela acabaria apenas acelerando o processo disso e fazendo parte do lugar por sempre forçar sua morte. Esse seria o seu caminho, sua escolha. Ela não ia precisar ser alguém mega complexa para servir uma ideia curiosa. Alguém ao acelerar todas as suas chances acelera o seu processo de transformação. Ela viraria um mendigo, mas não igual ao do filme. Repito, Until Dawn é um jogo de escolhas, onde suas escolhas e ações mudam todo o contexto do que vai acontecer com a história e com os personagens, como a Clover acelerando o seu processo de transformação, ou as formas como cada corpo vai demonstrando hematomas das mortes anteriores. Suas escolhas são importantes, pois perceberiam que o ciclo, o looping, não é infinito. O filme seria marcado por decisões e escolhas deles próprios. O looping é claramente isso. Quando você morre em um jogo, você volta e volta e volta de novo tentando consertar os seus erros. Em Until Dawn, muitas pessoas tentavam caminhos diferentes para salvar pessoas diferentes ou até mesmo salvar todo mundo. Isso é um looping. Personagens presos a uma história que vão morrer eventualmente, mas que você ou eles aqui tentam fazer escolhas diferentes. O que faz Until Dawn ser tão marcante é isso, e a subtrama da Montanha dos Wendigos, e que aqui seria referenciado. O doutor está testando as histórias, está explorando enredos, então faria sentido termos outras criaturas, então se passaria no mesmo universo, mas não daria destaque pro jogo. A proposta dele é ser uma adição, provavelmente é o que eles pretendem pro universo de Until Dawn. Agora já não sei, pois odiaram o filme, e eu acho que seria até melhor ele ter uma identidade própria, já que o mito do Wendigo tá ligado com os nativos americanos e com a montanha do primeiro jogo. É como se a ideia central do jogo fosse essa. Imagina que o doutor está criando tramas e aquilo é um enredo da montanha. Os Wendigos, os espíritos, o canibalismo e a sede insaciável. Mas não deixaria de referenciar isso aqui no filme. Faria ele testar isso na Clover, forçando ela a devorar alguém em um daqueles quartos, num estado quase de loucura, já que o looping afetou ela. Então assim, ela come a carne humana e se transforma no Wendigo num processo igual ao dos jogos, mas de forma forçada. No filme ele fala que a pessoa vira um Wendigo porque não aguenta 13 noites de terror. É tipo FNAF, só que aqui é 13. Faria o visual também muito mais arriscado e fiel ao do jogo, pois aqui parecem mais zumbis. O papel do doutor manteria essa essência, de que tudo é uma história montada, de alguém estudando e analisando o comportamento deles diante dessas situações, mas desenvolveria mais como isso acontece, mostrando ele preparando o lugar, mostrando ele criando os cenários, escolhendo como cada coisa vai acontecer, colocando como e por que aquela noite teria tal criatura, não de forma longa e expositiva, mas apresentando essa imersão da perspectiva de alguém que tá montando aquilo
todo. Já deixaria evidente as câmeras, esse enredo de observação, as papeladas de arquivos psiquiátricos com textos citando as histórias das outras mídias, como as minas, os mineradores e o hospital psiquiátrico, e como o filme tende a ser uma prequel, manteria aquela análise do Josh aparecendo ligeiramente. O Max ganharia um destaque, ele seria uma referência àquelas mortes que marcam filmes de terror. Ele ganharia o cargo de personagem a ter as mortes mais criativas e morrer sempre de maneiras chocantes, geniais e às vezes cômica, por sempre estar desesperado por seguir algo restritamente e ter que sair da sua zona de conforto. Ele seria o equivalente às mortes de abertura em Pânico e à obsessão da franquia por matar loiras. Hey! Fuck you! I'm sorry. Great, so that's exactly what we need right now. O Abe seria tudo que o personagem dele sonhou em ser. Ele lidaria com as coisas tentando aprender com o lugar e moendo o que ele pudesse na porrada. Faria ele ter aquele arco do Matt nos jogos que do nada está com uma arma em mãos e começa a caçar os bichos, não porque ele quer, mas porque ele não conseguiria ficar parado. Ele quer se sentir confortável de novo, no controle da vida dele. Inclusive, até faria uma remontagem onde ele se alinha com a Clover inicialmente, pois ela gasta suas vidas dessa forma, com as chances que ela tem, e faria ele ser um dos únicos com resquícios de lembranças dela, pois o que esperamos dele é que ele seja burro, irracional e um monte de músculos. Mas lembram que ele é meio babaca, e lembram da cena que a Nina mata ele? Aqui seria diferente. Dias depois deles vivendo essas mesmas situações de morrer e morrer, completamente exaustos, marcados pelo tempo, ele falaria algo de muito mau tom se colocando no lugar do Alex, meio que desdenhando da importância do Alex como pessoa, já que ele já morreu. Isso justificaria a morte dele, a cena e o golpe da Nina, dando um peso que ele foi um completo otário, mas também mostraria a Nina decidindo ficar, pois ela também gostaria de morrer ali. Pra reiniciar, ela está cansada. Ele não queria ter dito aquilo, mas já disse. Os loopings seguintes seria ele tentando se desculpar, se compensar, pois não era o que ele queria ter feito. Ele feriu ela. A relação deles deveria ser complicada pelo passado por serem pessoas que podem machucar uma outra, mas que lidam com isso, pois se gostam e se perdoam. Ninguém é perfeito, mas aqui ele mereceu. Nos dias seguintes, enquanto ele tentaria se desculpar, ela estaria tentando perdoá-lo, mas não brigados. Todos naquela situação estariam cansados ao ponto de não serem mais eles mesmos. Inclusive, o Abe dessa versão seria menos otário gratuitamente, e seria uma pessoa. A Nina como protagonista ganharia um destaque maior, como cenas onde ela lidasse com as coisas e não só ficasse parada observando, servindo caras e bocas, onde ela tomaria atitudes, mas não das burras feitas pela Clover, protagonista do filme. A ideia seria uma personagem mais durona, que tivesse com um grande medo, mas que estivesse disposta a ficar viva e lidasse com as coisas do seu passado. Queria algo como a Beth de Evil Dead e a Maxine de X e derivados. Um dos pontos seria ela responsável em ligar as informações que eles encontram, como a ideia de estarem sob uma cidade e assim poderiam utilizar a cidade abaixo para escapar, ou utilizar as cardenetas e informações dos experimentos para saber o que vai acontecer com eles ao longo dos dias. Survive the night or become a part of it. E o que acontece com seus corpos, dores, perca de memória e até mesmo o corpo tendo reações de fome e desidratação como se o tempo continuasse para os corpos. A ideia seria ela conseguir unir tudo isso para sair viva. Tiraria toda aquela coisa de morrerem juntos e sobreviverem juntos. É óbvio que você vai lutar pela pessoa que você ama, mas aqui faria ela se sacrificar por eles, se colocando na frente com o perigo e se arriscando a encontrar novas possibilidades para sobreviver e manter o máximo de pessoas vivas. Maybe there's someone inside that could tell us where we are. We could start making a plan. Pois ela sabe que o looping não é infinito, então é questão de mantê-los vivos por mais dias, pois ela não pode deixar que eles morram por ela mais uma vez. Fazendo um paralelo ao Alex e ao Abe, que quase morreram por ela. No caso, o Alex morreu, né? A Megan, por outro lado, teria um destaque mais bacana. Lembram que eu citei no acidente? Aquilo não seria algo da bebida ou do emocional, mas algo que ela sempre sentisse quando a história lhe colocasse para lidar com escolhas e consequências. I just know that I can feel it. Stronger than before, and We need to get the fuck out of here while Ela estaria sensível demais aos desastres que a própria história adiciona pra eles, como se ela quebrasse a quarta parede ao sentir o prelúdio de algo ruim. Quando eu falo, mas lembra que naquela noite, se ela não tivesse daquele jeito, ela poderia ter levado de volta. Ela não fala de pegar um carro, mas de contornar a história. Claro, isso seria uma alegoria, como se ela estivesse vivendo o sobrenatural, e o sobrenatural fosse a história que está nos sendo contada. Afinal, ela está sendo criada por alguém. Faria ela ter essas sensações,
mas nada mais que isso. Talvez leves inclinações para ela lidar com uma coisa ou outra. Um leve e frio arrepio que passa pelo seu corpo. Faria ela a mais racional do grupo, usando dessa sensação para medir o que deve ou não fazer. É como a sensação de estar sendo observado, estar sozinho, um beco escuro, medos do cotidiano que ela usaria como métrica, como escolhas em um jogo de terror, igual aquelas regras em filmes de terror. Por isso ela seria um problema pro Dr. Hills. Ela não atrapalha ele por ser um X-Men, mas sim porque sabe usar aquele senso como arma para acelerar a saída deles. Como o cara quer estudar eles, ele quer eliminar ela e fazer algo como fez com a Clover no início / metade. Para os elementos de horror, usaria de tudo, principalmente referenciando diversos filmes, mas o que eu gostaria de utilizar são representações dos traumas, medos não só da Nina, mas do grupo como um todo. Para Nina, colocaria uma criatura que se veste com a pele dos que conhecemos, algo que se vestiria das pessoas que ela ama para fazer ela se sentir ainda mais culpada pelas decisões ruins, uma criatura grotesca que profana a memória dos que você ama. Pro Abe, por ter medo da morte, queria o conceito de algo que o caçasse, que não daria uma morte rápida para ele, fazendo ele desejar o seu pior medo, morrer. Pensei em algo como Cenobitas, como Deathslinger, um caçador que usasse vários métodos de caça e dor. No geral, algo que fosse cansativo de enfrentar. Pro Max, faria ele ser perseguido por uma criatura podre, um corpo podre, não um zumbi, mas algo que escancarasse doença, algo esguio um pouco alto e retorcido, lento mas que não poderia ser ignorado, como uma sujeira. Pra Megan, pelo seu lance sensitivo, faria um espírito asiático, uma maldição, que atrapalhasse seu senso, assim como no filme usaria essa ideia para ela acabar sendo possuída em uma das noites e se tornar uma criatura brevemente que os perseguiria. Para Clover faria algo mais simples, mas que fosse memorável, um assassino slasher que referenciasse todos os modos desses killers, algo com design mais simples e com uma arma icônica, como o pescador em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, algo sem rosto e com uma capa, e com uma coisa que pudesse rasgar as suas vítimas. Outras coisas que eu gostaria de adicionar: zumbis putrefados e enlamaçados sendo habitantes da cidade soterrada, manteria água que explode, criaturas distorcidas, velho pelado, uma matilha de cães, faria até rolar uma enchente e eles serem perseguidos por um crocodilo se possível, uma criatura vampiresca, um demônio, um boneco de ventríloco amaldiçoado, um vírus da raiva, uma seita de pessoas, uma criança, um espírito invisível e até uma névoa que queima. O filme deveria se arriscar e brincar com vários do gênero. Eu senti falta dessa liberdade, mas no final principal retrataria o Wendigo, Clover, as criaturas principais de cada um e o mistério da cidade. E essa seria a minha ideia principal: ligar os personagens com uma história que os conectasse, fazer cada um ter um destaque e personalidade, entregar um foco para cada um e destacar eles lidando com todos esses acontecimentos. Transformaria isso no que era para ser, um terror farofa, uma mistura de tudo que já vimos, com sátiras, reviravoltas, momentos marcantes, icônicos, mas com profundidade, uma busca pela sobrevivência a tudo até o amanhecer. Ah, mas arrancar personagem é fácil, modificar aqui ou ali também. Quero ver refazer com a ideia estritamente igual a do original. É fácil, eu não faria. Esse filme é triste, ele não consegue nem sustentar uma trama, quem dirá personagens. Nem pra ser um ruim bom, ele serviu. Um filme que nasceu morto. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e vejo vocês em breve.